Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vamos falar algumas coisas da SAF. Vamos esclarecer algumas coisas em relação à proposta da SAF. Algumas coisas estão sendo ditas repetidamente aí, o pessoal está acreditando. Algumas coisas que, como o professor Reginaldo fala, algumas meia-verdades, né? Então a gente vai tentar esclarecer o máximo possível aqui com vocês, beleza? Mas antes de seguir, se inscreve no canal, dá like, compartilha, comenta. É importante a gente entender como está o sentimento do torcedor e a gente também trazer a voz de vocês aqui cada vez mais, beleza? Sem mais delongas, vamos aqui primeiramente ver esse folheto aqui, um folheto que é cheio de inverdades, né? Muita gente está tomando esse folheto aqui como única e verdadeira verdade em relação à SAF do Santa Cruz, um folheto que a gente eu fiz até um vídeo para o Instagram, não perdi meu tempo fazendo vídeo para o YouTube, porque é um folheto realmente que quem lê, simplesmente, quem tiver um pouquinho de tempo e ler a proposta no GE, se você entrar aqui no GE e olhar essa proposta do GE, você já observa, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, você já observa que esse folheto aí não condiz com a verdade, né? O folheto fala sobre a questão, ele fala sobre questões de financeiro, questão de SAF, etc., fala de questão de total, o que ele prometeu pagar, né, que é total de 50 milhões até 3 anos, faz uma salada mista, fala da dívida da RJ, então não tem muito cabimento, né? Não fala da questão da composição de investimento, não fala a questão de arruda, não fala a questão de investimento mínimo, não fala da prestação de conta, não fala de nada, é simplesmente um folheto direcionado a criar o caos, beleza? Existem algumas coisas também que a gente precisa esclarecer, que são alguns detalhezinhos que pouca gente está se dando trabalho de entender que serão necessários para que nossa SAF seja concluída, beleza? Então, vamos primeiro aqui visualizar e ouvir o Adeval Barros falando sobre o assunto. Vocês olharam o folheto e agora façam um parâmetro com a fala dele. Não tenha tanta, porque o Sport não está jogando, né? Pronto, temos neste momento 253 pessoas, tá? Então... Como caiu a audiência? Porque era 1.000 pessoas, mais ou menos. Dia de segunda-feira, 500, 600 pessoas. Mas você sabe por quê, né? Tá vendo tu? O Sport não tá jogando. Não tem nada a ver com o Sport. Não tem nada a ver comigo, não. Porque já teve ver que eu vim aqui segunda-feira, era 500 pessoas. Deixa eu terminar a questão do Santa Cruz. A gente já mostrou gols e imagem do Santa, né? Eu quero falar sobre a SAF do Santa Cruz. Eita! Eu quero falar sobre a SAF do Santa Cruz. Porque eu estou sendo cobrado e não vou me omitir. E uma outra coisa que eu quero afirmar. É preciso o presidente do Santa Cruz esclarecer de uma vez por todas e responder perguntas. O doutor Bruno, meu querido Bruno, é preciso o presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz também vir a público e se pronunciar. É preciso o presidente da Comissão Patrimonial do Santa Cruz vir a público e se pronunciar se é contra ou se é a favor dessa SAF. Porque estão botando caô na torcida do Santa Cruz, que é uma torcida carente, né, que acha que esta SAF que está sendo proposta aí é a melhor coisa do mundo para o clube, e eu não vejo ninguém abrir os olhos, né, do que está para acontecer. Vamos lá. Existe já um ponto aqui, né? Ele pergunta se Bruno, Vitor, o Adriano Lucena são a favor da SAF. Os três estavam juntos nesse encaminhamento da proposta para o Conselho Deliberativo. Se não fossem a favor, não teriam encaminhado a proposta para o Conselho Deliberativo. Já tem uma resposta daí. Eu fiz algumas anotações aqui diante do que eu li. E resumir a SAF de 1 bilhão do Santa. Né? Vou resumir a SAF de 1 bilhão. A SAF diz que vai pagar 8 milhões e quer o Arruda antes. O Santa Cruz tem que passar o Arruda para a SAF e aí eles vão meter 8 milhões no negócio.
Já tem um equívoco aí. O Arruda não pode ser passado para a SAF. Como vocês sabem, em brolho jurídico, o que tem na proposta da SAF é uma concessão de 50 mais 50 anos, e isso não tem nada a ver com esses 8 milhões, tá? Esses 8 milhões aí é uma prerrogativa de assinatura da SAF, isso não é uma condição, entendeu? Não existe, se não passar o Arruda, não vai ter 8 milhões. Então, são condições de propostas, tá? Diz que em 3 anos paga 50 milhões. Em 3 anos. Vamos lá. Novamente, eu não entendi muito bem essa questão de em 3 anos pagar 50 milhões. Porque a gente tem em até 12 meses 25 milhões após o fechamento da SAF. Então, não sei. E depois em até no 36º mês, mais 25 milhões. Então aí daria esses 50 milhões que ele está falando. Mas aí a gente tira orçamento de futebol, a gente tira investimento em estádio, a gente tira muita coisa, pagamento da dívida que vai ser parcelada provavelmente ou na sua totalidade. Então a gente tem muitas coisas aí que não é uma verdade absoluta, né? E até pelo cálculo que ele próprio coloca na tela, esse 8 milhões iniciais, esse 8 milhões inicial, mais o orçamento do futebol, já meio que cai por terra algumas coisas que está sendo falado, tá? Isso aqui são aportes iniciais obrigatórios, tá? Os obrigatórios são 25 milhões em 12 meses e mais 25 milhões em até o 13º e 36º mês após o fechamento. Então, não tem dizendo. Então, basicamente, Santa Cruz recebe 25 milhões até agosto do mês que vem, se fechar a SAF em agosto. Em setembro já recebe, pode receber mais 25 milhões ou até no 36º mês. Então, basicamente, até 2 anos, Santa Cruz recebe mais 25 milhões. Isso são os aportes iniciais obrigatórios. Isso não pode deixar de existir. Isso não quer dizer que o orçamento de futebol ele precisa ser complementado se o Santa Cruz gera uma receita Santa Cruz na Série C tem um orçamento de 32 milhões e a nossa receita é 15 milhões, os investidores vão ter que colocar o dinheiro do bolso para igualar esse investimento do futebol, né? Esse orçamento inicial. Então, tem coisas aí que realmente precisa entender e ler bem. Eu acho que o que o Adeval leu foi o folheto, né? E não, ao menos, a reportagem do GE tem muito mais coisas do que esse folheto aí e traz um pouco mais de claridade do que esse folheto. Mas vamos continuar ouvindo aqui. Essa informação que eu tenho. Se eu tiver errado, alguém diga que eu estou errado. Diz que em 13 anos paga com o dinheiro acima os 50 milhões, paga 65 milhões da dívida de 200 milhões que o Santa Cruz tem com a RJ. Com a RJ. Como é que tu vai aportar 50, vai pagar 65, tem 15 a mais para pagar, de uma dívida de 200 milhões. Pronto, novamente, essa coisa que eu falo, tem que ter muito cuidado no que opina. A RJ, ela é uma prerrogativa da SAF. A SAF ela só é concluída se a RJ for aprovada. A RJ ela vem com deságio. A dívida não vai ser 200 milhões. A dívida vai cair em 70%, 80%, né? Então a dívida vai reduzir muito. Porém, é isso que eu falo. Tem que tomar muito cuidado na hora de tecer uma opinião. Porque por mais que a gente entenda que o Adeval Barros é um cara... Eu cresci ouvindo o Adeval Barros. É um cara muito conceituado, muito respeitado no meio. Mas tem que ter muito cuidado. A RJ é uma prerrogativa da SAF. Se a RJ não for aprovada, a SAF não acontece. Então, basicamente, não existe dívida de 300, 200 milhões para o Santa Cruz enquanto vinculada diretamente à SAF. A SAF só vai existir se a RJ for aprovada. É basicamente isso. E a RJ, ela vem do deságio. Novamente, o folheto induziu o repórter ao erro, né? Então, vamos continuar aqui. Resumo. A SAF de Umbi recebeu a Arruda por uma promessa de pagar 50 milhões e deixar o clube para resolver 200 milhões da RJ. É isso que eu estou entendendo diante do que está posto para a imprensa.
não me mandaram nenhum documento, não analisei nada. E aí o meu amigo Pierre Lucena, grande tricolor, e uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço no mundo, ele é nada mais, nada menos do que presidente do Porto Digital. Oxe, ele é burro. Ele fez uma observação que eu quero trazer aqui para os meus amigos do Santa Cruz. Ele diz, isso está no Twitter do Pierre Lucena. Vamos falar da proposta da SAF do Santa Cruz. Orçamento previsto na SAF, segundo o contrato. Série D, 20 milhões no ano. Série D. Eu pego 20 milhões e divido por 12. Dá 1.666.000. O que eu faço com 1.666.000 para um time como o Santa Cruz disputar a Série D? Nada. Zero. Nada. Série C, 36 milhões no ano. O Santa Cruz esse ano vai passar para a Série C no próximo ano. Aí a SAF vai aportar 36 milhões. Novamente, não é aporte, Edeval. Isso é orçamento do futebol. Ela não vai aportar isso. É orçamento do futebol. O Santa Cruz vai ter um orçamento hoje da associação de 13 milhões. Ela vai aportar o restante. Tem que garantir o orçamento do futebol em 32 milhões mínimo, valores corrigidos pelo IPCA, que é um índice monetário de correção desses aportes de Santa Cruz. Então, novamente, tem que tomar muito cuidado do que fala. Quando você diz que o Santa Cruz não vai fazer nada com 1.600.000 na Série D, a gente tem que lembrar que nossa folha com o Antônio Luiz Neto ali girava em torno de R$500 mil. R$500 mil é uma folha salarial que o Santa Cruz tinha. Santa Cruz, associação, em dezembro do ano passado, trabalhava com uma folha de R$450 mil. Hoje trabalha com uma folha de 1 milhão e 500. Onde que não faz diferença? Onde que o Santa Cruz Associativo consegue manter isso? Onde que o Santa Cruz Associativo conseguiu manter uma Série D, um orçamento anual de 32 milhões no futebol? Não conseguiu, isso aqui é fato, não adianta tecer defesas assim, não adianta. Hoje o Santa Cruz está pagando o preço da incompetência, essa a realidade. Eu divido por 12, dá 3 milhões por mês. O que é que um time, uma agremiação, como o Santa Cruz, vai fazer com 3 milhões por mês na Série C? Aí passa para a Série B. Eles vão aportar 52 milhões. Que dividido por 12 dá 4 milhões. Outra coisa, ele falou da série D, o que faz com 3 milhões. A folha do Náutico está em torno de 1 milhão e 200 na Série C. 1.333. Não dá para nada, gente, numa Série B. E se o Santa Cruz subir para a primeira divisão, com todo este orçamento que está posto, eles vão investir 100 milhões no ano, o que significa 8 milhões e 300 por mês. Aí ele diz, bora entender as vantagens, as preocupações e quais são as alternativas. Minha gente, tem alguma coisa errada nisso tudo. Essas coisas precisam ser melhor esclarecidas. Bom, aquela coisa que eu falei para vocês no início do vídeo. O vídeo vai ficar longo, infelizmente, mas é muito triste a forma como é tratado, porque ele poderia ler o restante, né? Ler o restante do post do Pierre Lucena, né? O Pierre Lucena ele traz outros detalhes em relação a isso. Porém, hoje o Santa Cruz não tem saúde, não existe saúde no Santa Cruz hoje para galgar outro caminho, a não seja uma SAF. Santa Cruz hoje tem um futebol deficitário. Santa Cruz é um clube totalmente deficitário, que tem um montante de dívida que anualmente associativo só aumenta, e Santa Cruz precisa de um socorro. A SAF hoje, ela não é nada demais. A SAF hoje, ela não é simplesmente um porquê o Santa Cruz vai ter que fazer a SAF. Não, a SAF hoje, ela é uma sobrevivência do clube. Queira você ou não queira. Isso é uma realidade. Eu fiz um vídeo muito rápido aqui, comentando rápido, para também não estender vocês, porque estamos cansados de falar sobre isso. O Beberi, por exemplo, é um dos propulsores ao debate da SAF há mais de 3 anos, e agora a gente está vendo muita gente que ignorou esse tempo todo a questão de SAF do Santa Cruz querer dar opinião em relação a isso. Então, os atores, eles precisam estar ativos em todo o processo.
Então, acho que a credibilidade hoje que a mídia alternativa traz nesse assunto, ela tem um porém e um porquê. E isso tudo vem de mediante a trabalho e luta e combater mesmo as informações equivocadas, né? O Aderval, ele infelizmente se baseou no folheto e no tweet do Pierre Lucena, onde são Pierre Lucena, uma opinião pessoal, um folheto que não tem assinatura e não tem titularidade, a partir do momento que é um folheto que não tem origem, então ninguém assinou, então nem quem fez o folheto tem coragem, e simplesmente ele ignorou a matéria de GE, que tem muito mais informações que isso. Eu acho que precisa se aprofundar do assunto, precisa analisar. Quando fala da RJ, quem vai pagar a RJ na sua totalidade? Meu Deus do céu, isso é uma prerrogativa na SAF no Brasil. Os processos de SAF no Brasil foi isso. A SAF do Bahia, por exemplo, também tá nisso, né? A gente fala o Santa Cruz está cedendo patrimônio, nenhuma SAF do Brasil fez isso, Cruzeiro, Bahia fizeram isso. Então, Santa Cruz não tem. E outra coisa, o Arruda ele não pode ser demolido, não pode ser pintado, não pode ser de garantia de investimento, também tem esses detalhes. Então, tudo isso foi ignorado e atropelado pelo Aderval Barros aí, que tem que ter muito cuidado, Aderval, você é um cara de muita expressão, um cara muito respeitado, e precisa ter cuidado no que lhe mandam e no que pedem para você falar, tá? Então tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque nem tudo que a gente vê na internet é verdade. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou longo, mas a gente precisou fazer uns esclarecimentos aqui.